Fico muito feliz. Primeira terça-feira, primeira aula ao vivo de 2022, hein? Olha, 2021 todo aqui fazendo live e a primeira aula ao vivo de 2022. Eu gosto muito de estar aqui com vocês na terça-feira. Vocês fazem parte da minha terça-feira, gente. Eu confesso que essas 2 semanas que ficamos sem live, eu fiquei com saudades, viu? Eu queria abrir uma live do nada e conversar com vocês porque eu estava com saudade. E por que não vir aqui conversar com vocês sobre doula? O que a doula faz? O que é doula? Porque um monte de gente me pergunta isso, então hoje eu vou explicar tudo para vocês a respeito disso, tá? E no final da live a gente tem um assunto bem especial para poder tratar, então fica aí. Obrigada, estamos bem, feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês também. Como eu falei, primeira live de 2022, estamos aqui firme e forte. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero contar para vocês quem que eu sou, o que que eu faço, o que que me levou até a doulagem. Acho importante eu começar por esse caminho, né? Porque eu quero que vocês entendam como a doulagem ela entrou no meu coração. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Yara Luiz, eu sou doula, sou consultora materna e muita gente me pergunta do quê? Quando eu falo que eu sou doula, né? Exatamente, eu sou doula, eu tenho essa profissão com muito orgulho, com muito amor. Deixa eu só desativar aqui, gente, o meu que não tava no silencioso e aí acabou que eu fico ouvindo. Então, deixa eu só desativar aqui, agora tá tudo certo. Então, né, o porquê que eu sou doula, o porquê que eu entrei nessa profissão, porquê que eu estou aqui fazendo o que eu faço. E muito bem, eu me formei em doula há 4 anos atrás, quando eu ainda morava na Argentina e cursava a faculdade de medicina. Então eu resolvi fazer o curso de doula porque, na verdade, eu queria me reconectar com um sonho antigo que eu tinha, que era o sonho da pediatria. Porque desde quando eu entrei na faculdade, eu dizia que eu seria obstetra, né? Eu tinha deixado o sonho da pediatria de lado, eu falava que eu queria ser obstetra, que eu queria ser obstetra. E por que eu dizia que eu queria ser obstetra? Porque uma pessoa muito próxima da minha família, quando me conheceu, me disse, né? Olha, você que tem o sonho de fazer medicina, você vai ficar com o meu consultório. E vocês sabem, né, gente? A pessoa é nova, a pessoa é iludida, o tal do jovem não é coisa fácil, né? A gente acredita. E então, eu coloquei isso na minha cabeça de que eu seria obstetra. E essa pessoa me ajudava na Argentina, né? Na época que eu fui. E eu falei, beleza, então eu vou ser obstetra. E eu sempre trouxe isso da obstetrícia. Só que chegou no meio da faculdade, as coisas começaram a ficar muito difíceis mesmo. Muito pesadas, muito complicadas. Eu já não fazia aquilo por amor. Oi, Camila, boa noite. Seja bem-vinda. Eu já não fazia aquilo por amor. Aquilo já não fazia o meu coração bater mais forte. E eu fiquei muito frustrada. Afinal de contas, eu sempre disse que eu seria médica desde pequena. Eu sempre falava desse sonho que eu tinha, que eu seria médica. E eu precisava de algo. Eu precisava de alguma coisa que me reconectasse com o meu sonho de início da pediatria. Então, eu falei, vou ser doula. Para vocês verem como é que são as coisas. Vamos acompanhando que vocês vão ver como é que vai ser o final dessa história, viu? Como é que a gente dá uma volta para poder chegar naquilo que a gente realmente ama e naquilo que a gente realmente gosta, né? E aí eu falei, não, vou fazer assim porque eu quero trabalhar com amamentação. E o meu curso de doula na Argentina, ele nem me formou para amamentação. Eu tinha um módulo de amamentação, eu formava em doula e puericultora. Eu tenho essas 2 formações. Puericultora é a pessoa que cuida da criança, que ajuda a família nesses primeiros cuidados com a criança. Então, dentro do meu curso de doula, eu tinha a formação de puericultora, né? Na verdade, eu sou puericultora e também sou doula. Mas eu entrei mais pela puericultura do que pela doulagem em si. Deixa eu beber uma água. Do que pela doulagem em si. Então, eu estava em casa, né, precisava me reconectar com esse sonho e falei, beleza, vou ser doula. E fui numa roda de gestantes que estava acontecendo na cidade naquele momento e tinha uma doula lá.
Então assisti essa aula de gestantes ali bem no cantinho, quietinha, né? Tava lá meio sem jeito, que só tinha casais que estavam grávidos e eu lá no cantinho. E quem deu essa aula foi uma obstetra junto com uma doula. E no final, né, eu cheguei pra doula, assim, bem tímida, e perguntei se eu podia ser doula, ou como é que fazia pra eu ser doula, né? E perguntei se eu poderia, porque eu não era mãe ainda. E ela me perguntou se eu tinha amor pra dar. Eu falei que eu tinha. E ela falou, então você pode ser doula. E aquilo entrou no meu coração e eu falei, então eu vou ser doula, né? É isso que eu quero. Doula é dar amor. Olha só, Roberta já conhece essa história. Doula é dar amor, né? Ela me falou. Eu falei, beleza, então eu quero ser doula. E entrei dentro da doulagem. Lá o curso é um pouquinho diferente daqui. Lá nós temos 1 ano de formação. Então foi 1 ano de curso. Foi um conflito muito interno dentro de mim, porque eu falava que eu não queria ser obstetra, né? Que eu queria me reconectar com a pediatria, mas eu acabei indo para o lado da obstetrícia. E eu estava dentro da faculdade de medicina. Então, muitas coisas que eu ouvia na faculdade, que eu tinha esse pensamento da humanização, eu não podia trazer para a faculdade, né? Eu tinha que ficar com isso para mim. Assim como muitas evidências científicas, eu levava para doulas, né? Para as doulas e elas conversavam ali, então eu fazia esse intercâmbio. E as pessoas ficavam desconfiadas, nossa, mas você vai ser médica e doula, isso não vai dar certo, né? Porque as pessoas acreditam que são coisas opostas. E como eu queria que toda obstetra, né, ou que toda obstetra mulher fizesse um curso de doula, para poder sentir o que é isso, né? E eu já vou falar para vocês qual é a diferença da doula para um médico, qual é a diferença da doula para um enfermeiro. E tem uma coisa que só a doula tem. Ela é a única pessoa que porta isso. E eu vou contar para vocês logo mais o que é isso, né? Então eu entrei para doulagem, mas ainda não trabalhava, né? Eu ficava ali mesmo ouvindo os comentários das pessoas. Eu tendia a ir mais pro lado da amamentação, até que eu fui ali, né, conversando, fazendo trabalhos sociais. Eu comecei com trabalhos sociais dentro da doulagem, né? E aí eu fui fazendo aquilo, e aquilo foi tomando meu coração de uma forma diferente. Até então, né, a medicina ainda estava meio parada, eu já estava com dificuldade para seguir. Muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal nesse período, porque foi um período de transição muito grande. Eu acabei me mudando para o Brasil, né, deixei a medicina, na verdade deixei não, porque eu fazia ali na fronteira. Eu morava no Brasil, mas fazia na Argentina. Então, a medicina ainda estava ali, mas foi quando eu decidi, né, trabalhar como doula no Brasil. Eu decidi assumir a doulagem. Assumir a doulagem não foi fácil para mim, porque, como eu falei, eu tenho uma pessoa bem próxima da minha família que é obstetra. E é obstetra que faz episiotomia, é obstetra que, né, não trabalha com humanização do parto, muito pelo contrário, acha nojento trabalhar com humanização, acha parto humanizado nojento. Então, assim, além de eu fazer aquilo que eu gosto, né, para eu poder deixar a doulagem entrar na minha vida, eu precisei ressignificar muitas coisas. Mas eu, de fato, decidi deixar ela entrar. Eu, de fato, queria continuar com aquilo, eu queria trabalhar com aquilo. Então, eu falei, hoje eu sou doula. E falar que eu era doula me libertava de alguma forma. E todas as vezes que eu ia falando que eu era doula, aquilo me libertava, né? E eu comecei a trazer esse trabalho para o Brasil e também comecei a trazer esse trabalho pro digital. Por quê? Porque, como eu morava no interior do Rio Grande do Sul, eu não tinha muitas pessoas para atingir. Então, eu precisava da internet para poder acompanhar mulheres. Eu precisava da internet para poder conversar com mulheres. Eu precisava da internet para poder chegar até gestantes, né? Então, eu utilizava e eu comecei a utilizar a internet por esse meio, né? Eu comecei a trazer o meu trabalho para internet por conta disso. E eu fui cada vez mais me apaixonando. Eu já era apaixonada, né, pela educação perinatal principalmente. E eu quero conversar com vocês sobre essas diferenças. Qual é a diferença, Yara, de uma doula de gestação, de uma doula de parto e de uma doula de pós-parto? E como é que é, né, isso dentro da profissão da doulagem? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria trazer para vocês o que é doula, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, né? O que é a doula, né? Eu conheci a palavra doula pela primeira vez
quando eu fui assistir o filme O Renascimento do Parto. Tinha lá o Michel Odente, né, que é o pai da humanização que a gente brinca. Tinha ele lá falando sobre humanização e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra doula. Então, aquilo ficou ali na minha mente, eu gostei daquilo, mas eu tinha internalizado de que doula só poderia ser quem era mãe, né, ou quem já tinha passado por uma experiência de parto. Por isso que essa foi a primeira pergunta que eu fiz. E eu conheci a palavra doula assim. Eu sempre soube que era algo muito novo, nunca tinha conhecido ninguém ao meu redor que era doula. E eu fui pesquisar como é que surgiu a doulagem, né? Por que a doulagem surgiu no mundo? E a doulagem, ela surgiu em 1980 aproximadamente, né? Por conta mesmo da quantidade de cesarianas desnecessárias nos Estados Unidos, principalmente naquela época, e também por conta das violências obstétricas, né? E a violência obstétrica com as cesáreas desnecessárias, elas acabavam levando as mulheres para uma falta de protagonismo materno. Já já a gente vai falar sobre esse protagonismo, tá? Ela acabava levando essas mulheres e famílias para essa falta de protagonismo, o que impacta diretamente na forma de maternar, na forma como essa mulher vai levar essa maternidade ao longo de todo esse caminhar da maternidade. Então a doula, ela surgiu como essa figura pela humanização do parto, né? Ela surgiu com essa importância de trazer informações para que mulheres não caíssem dentro de cesáreas desnecessárias e mulheres resgatassem o seu ativismo na própria maternidade, para que elas pudessem se sentir seguras desse processo de maternidade. Então, vou explicar para vocês um pouquinho quais são as diferenças da doula. Lá na Argentina, a gente tem isso muito bem dividido, né? A gente tem as doulas que trabalham com gestação, as doulas que trabalham com parto e as doulas que trabalham com pós-parto. Normalmente, as doulas de gestação, elas trabalham com parto, mas a doula de pós-parto, por exemplo, ela não costuma trabalhar com parto. Ela é somente doula de pós-parto, né? E por que existem essas diferenças? Porque cada uma se identifica mais com algum período que aquela mulher está passando. Tem uma frase muito interessante, né, Ai, gente, não é possível que eu não vou lembrar o nome dela agora. Qual que é o nome dela, gente? O Encontro com a Própria Sombra é o nome do livro dela, da Laura Gutman, né? Tem uma frase da Laura Gutman que ela fala: todas as mulheres do mundo merecem uma doula e algumas merecem se tornar doulas, porque doula é uma fonte de dar amor e de ressignificação, né? Então, muitas mulheres entram na doulagem para ressignificar. E de fato você ressignifica. Se você não ressignifica o seu parto, você vai ressignificar o seu nascimento. Se você não ressignifica o seu nascimento, você vai ressignificar outra coisa na sua vida, né? Porque a doulagem é isso, ela é essa forma de ressignificação, né? Por conta de você trabalhar com nascimentos, por conta de você revisitar fases da sua vida, por conta de... Ninguém sai inerte de um nascimento, gente. Ninguém sai a mesma pessoa de um nascimento. Ninguém sai a mesma pessoa depois de ter acompanhado uma família. Nós saímos pessoas diferentes, porque é uma transformação muito grande, né? A maternidade é isso. E nós, doulas, saímos diferentes desse processo. Então, a doula de gestação é aquela mulher que vai acompanhar essa mulher dentro essa mulher e essa família com relação a essa gestação, trazendo informações para essa mulher, não somente sobre parto. A gente tem um estereotipo muito grande de que doula é a pessoa que só está no momento do parto, principalmente aqui no Brasil, né? Doula é aquela mulher que está no momento do parto, doula é aquela mulher que está ali para poder te ajudar a parir e pronto, e acabou. A Bianca colocou, sempre tem pessoas assim, Camila colocou ressignificar. Ressignificar, né, Camila? É justamente isso. Então, doula é essa pessoa que vai te ajudar nesse momento da gestação, que vai trazer informações tanto para você quanto para sua família com relação a essa gestação. Como é que você pode vivenciar melhor esse primeiro trimestre? Como é que você pode vivenciar esse segundo trimestre? Como é que você pode vivenciar melhor esse terceiro trimestre? Então, a doula, ela tem essa importância na gestação, né? Além de te preparar para esse momento de transformação, que é o momento do parto,
que vai também, né, ter ali, repercutir no seu momento de pós-parto. Então, a doula, querendo ou não, ela vai passar por esses períodos, né? A doula de parto é aquela doula que atua somente no momento do parto. E aí, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho as minhas críticas com relação a isso. Por quê? E eu vou explicar para vocês quando a gente estiver falando sobre protagonismo, né? O porquê que eu tenho algo com relação a isso, a doula somente de parto, tá? Tem a ver com o que eu coloquei hoje para vocês nos stories. Doula não salva parto em momento de parto, tá? Doula não tem a obrigação de salvar parto. E eu já vou responder sua pergunta, tá, Roberta? Doula não tem a obrigação de salvar parto. Doula não tem esse peso de ter que salvar alguma coisa. E se você está esperando que a doula salve alguma coisa no momento do seu parto, você não está querendo protagonismo. Você está querendo apenas tirar o seu protagonismo, né? Que antes estava na mão da equipe obstétrica, para entregar na mão da doula. E aí eu vou conversar um pouquinho mais com vocês daqui a pouco, quando eu for falar de protagonismo, né? E a doula de pós-parto? O que a doula de pós-parto faz? A doula de pós-parto ajuda essa família e essa mulher nesse momento. Ajuda essa família e essa mulher nesse momento de transformação gigantesca. Como? Ela pode ajudar limpando a casa, ela pode ajudar organizando as coisas do bebê, ela pode ajudar trazendo informações para essa família com relação à esterogestação, com relação aos cuidados do recém-nascido. Então, ela atua nesse momento junto com essa família. Atua também com relação à amamentação, tá? Se ela for consultora de amamentação, melhor ainda. Seja bem-vindo quem tá chegando aí, viu, gente? Vamos colocando um oi aí pra gente se conhecer. Eu não contrataria uma doula de que só atua no parto. Eu prefiro ter conexão com a doula antes. Sim, né, Roberta? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. É um momento importante, só gostaria de ter junto pessoas que confiam. Exatamente. A gente fala muito dessa conexão de doula com a gestante, com a família. De fato, a conexão ela é muito importante. Eu acredito muito nisso, né? E a gente precisa entender, né, gente, que doula é um trabalho. Por mais que doula ela seja, né, a doula é dar amor, né, como a minha doula tinha falado pra mim lá no começo, quando eu fui perguntar pra ela se eu poderia ser doula. Ela falou, você é doula, né, você quer ser doula, você tem amor pra dar? De fato, eu tenho amor pra dar, mas doula, por mais que a gente tenha essa visão romantizada da doulagem, a doulagem é uma profissão, né? Assim como qualquer outra, a doulagem ela é uma profissão e a gente precisa olhar para ela como uma profissão, né? A gente precisa olhar para ela como um serviço. Por mais que eu esteja aqui falando com vocês, eu também estou trazendo para vocês o meu serviço, né? Então não é somente essa ideia de que é dar amor, de que é a empatia, de que é respeito, porque quando a gente traz essas ideias, a gente acaba afastando a gente, né, da doula. Porque muitas mulheres acabam não entendendo qual é o serviço da doula, o que a doula de fato faz, se a doula faz exame de toque, se a doula não faz exame de toque, por que ela precisa ter uma doula? Por que eu preciso pagar para ter amor, empatia e respeito, né? São coisas que a gente não paga para ter. Então a gente precisa desvincular um pouco essa ideia de que doula é amor, de que doula é somente empatia, que quando você está contratando uma doula, você está contratando amor, né? Não, você está contratando o serviço de uma pessoa que trabalha por amor na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes essa pessoa trabalha com amor. E trabalhar com amor naquilo que você gosta é muito importante para que o seu serviço seja de qualidade, né? E tá, por que a doula, né, que eu falei para vocês, por que a doula surgiu? Qual foi o cenário que a doula surgiu no cenário da humanização? Né, ela precisava surgir nesse cenário por conta da quantidade de cesáreas desnecessárias que tinha, por conta da violência obstétrica que tinha.
E qual que é a importância da doula para humanização, já que ela surgiu neste contexto de humanização? A importância da doula para a humanização do parto é justamente porque ela traz essa informação, é justamente porque a doula está junto com essa família nesse momento de gestação, nesse momento de parto e nesse momento de pós-parto, ajudando essa família e entregando a essa família protagonismo. A doula é a pessoa que ela faz a ponte entre a família e mulher ao protagonismo deles, para que eles possam vivenciar uma maternidade e uma parentalidade segura. E o que é ser protagonista de alguma coisa, Yara? É você ser sujeito ativo dessa coisa. Você estar presente, você ter as rédeas, você participar das tomadas de decisão sobre aquilo. Isso é você ser protagonista de alguma coisa. Você é protagonista da sua vida, né? Você tá ali, você toma as decisões sobre a sua vida, você decide as coisas sobre a sua vida, você é protagonista disso. Você é protagonista do seu ato de viver. E a gente precisa entender que outros processos também precisam do nosso protagonismo. E ao longo do tempo, o nosso protagonismo com relação à maternidade e com relação à parentalidade, que é tanto a maternidade quanto a paternidade, né, foi se minando, foi se esgotando. Por quê? Porque quando o medo entra, o protagonismo sai. E quando a gente tem as pessoas na base do medo, a gente consegue controlar essas pessoas de forma mais fácil. Então a gente precisa controlar processos de maternidade e a gente precisa controlar processos de paternidade. É assim na sociedade. E é por isso que a gente foi perdendo ao longo desses anos o nosso protagonismo com relação a esses processos. Só que aí começaram a perceber que tinha alguma coisa acontecendo, né? De que não estava tão legal assim não, de que os processos de criação, né? De que as crianças, os adultos que estavam se formando daquela nova geração, não estava tão legal, de que tinha alguma coisa acontecendo, de que as pessoas, né? Já não estavam mais gostando desse papel, tanto de mãe quanto de pai, e as coisas estavam ficando um pouco mais difíceis. Então, né, a gente começou a repensar tudo isso e começou a se falar do protagonismo, e principalmente durante o parto, do protagonismo materno, da mulher como protagonista do seu parto, a mulher como protagonista desse cenário, juntamente, né, com o acompanhante dela. E é isso que eu queria trazer para vocês com relação ao que é o protagonismo. E qual que é a importância da educação perinatal nesse protagonismo? E o que é a educação perinatal, Yara? Educação perinatal é aquele momento onde a gente vai passar toda a gestação conversando, onde a gente vai falar do que você está sentindo, onde a gente vai dizer para você e trazer para você, né, e aliviar os seus medos, amenizar os seus medos com relação a essa gestação. Por falar em amenizar os medos com relação à gestação, eu quero mostrar algo muito especial para vocês, tá? Vou falar mais dele no final da nossa live, mas eu quero mostrar para vocês o nosso Planner da Maternidade, que é um projeto que a gente criou com muito carinho. Eu acho que eu já falei dele para vocês nos stories. Acho não, tenho certeza, vocês já viram ele nos stories, né? Quem tá aqui pela primeira vez, não, mas outras pessoas já viram ele nos stories. É um projeto que eu fiz com muito carinho para vocês, e dentro desse planner a gente fala de primeiro trimestre de gestação, a gente fala de segundo trimestre de gestação, a gente fala de terceiro trimestre de gestação, tá tudo dividido. Por quê? Porque eu sei e eu já acompanho isso no meu dia a dia do meu trabalho, a importância que é a gente ter informação certa no momento certo. Porque a informação certa no momento certo, ela não confunde a sua cabeça. A informação certa no momento certo deixa você com a mente mais tranquila. E quando a gente está com a mente tranquila, a gente consegue vivenciar o nosso protagonismo. E isso é muito importante para a nossa maternidade. Por isso que eu falo para vocês, né, ou a questão da doula no parto apenas. Eu não concordo com essa forma de atuação de trabalho e eu não trabalho assim. Por quê? Porque, como eu falei para vocês,
doula não salva parto. Doula não tá ali para salvar parto. Doula nem tem lugar de fala nesse momento de parto, tá? A doula, ela precisa fazer esse trabalho antes, te ajudando e te conectando com o seu protagonismo, o protagonismo que você tem e que tá dentro de você. Você só ainda não percebeu, seja porque as suas informações estão todas desorganizadas, seja porque você não tem conhecimento, seja porque as pessoas ficam falando ao seu redor que as coisas são complicadas, que não vai dar certo, as pessoas começam a minar o seu protagonismo. Então eu sei disso e é por isso que eu falo para vocês da importância de uma educação perinatal, porque ali, no momento do parto, não é o momento da gente poder falar sobre um plano de parto. Não é o momento de você poder falar, por que não, de uma episiotomia. Não é o momento de você falar para essa mulher e para esse acompanhante, por que não, né? Talvez de uma indução naquele momento. Esse não é o momento, porque o momento do parto, ele já é o momento onde as coisas estão acontecendo. E a gente precisa trabalhar com isso antes. A gente precisa ativar esse protagonismo e essa segurança antes. Porque se você não estiver segura, não adianta, né? O médico pode chegar para você e dizer que você precisa de uma indução. Ele pode chegar para você e dizer que você precisa ir para cesariana porque seu bebê tá com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E aí você fala, nossa, então realmente preciso ir. Isso vai te deixar em pânico. Por quê? Porque você não está segura o suficiente desse processo. Porque você não tem um acompanhante que está junto com você nesse processo. Quem tem o protagonismo desse parto, quem tem o protagonismo disso é você e o seu acompanhante. Não é ninguém mais do que vocês. E o meu trabalho é ajudar vocês a encontrarem esse caminho, é ajudar vocês a encontrar esse protagonismo. É o que eu falo sempre. Eu não quero ser mais uma que rouba o seu protagonismo. Eu não quero ser mais uma que rouba o protagonismo do seu companheiro nesse processo. Inclusive, gente, ativa as notificações do Story, porque domingo a gente vai ter uma coisa muito especial por aqui, viu? Gente, Maiara Alexandre, amiga, te amo, um beijo pra você, saudades, tá? Então já ativa as notificações do Story, porque domingo os nossos Stories vão ser bem especiais e vai ter um convidado bem especial aqui pra vocês, tá? Então eu não quero ser mais uma que rouba o protagonismo de vocês. Eu não quero ser mais uma que rouba o protagonismo do pai desse momento, sabe? Eu quero ser uma que caminha ao lado de vocês, que esteja junto com vocês, aportando e dando informação certa no momento certo, para que vocês possam vivenciar cada momento da melhor forma possível, certo? Então tá bom. Vocês têm dúvidas? Vão colocando aí para mim, gente. Eu tô falando demais. Se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí para mim. E vou responder a sua pergunta, Roberta. Doula faz exame de toque? Quero conversar com vocês sobre a diferença de doula, enfermeiro e médico. Yara, eu nem sabia o que era uma doula. E você tá me falando agora o que é uma doula, né? O que a doula faz? Qual é a importância dessa doula na minha vida e no meu processo de busca por essa maternidade segura? De busca por esse parto seguro e por esse parto humanizado. Eu quero o meu protagonismo. Eu quero que o meu marido, que o meu companheiro, né, seja protagonista desse processo. Eu entendo a sua importância. Mas qual que é a sua diferença? E qual é a diferença entre ter você, ter um enfermeiro ou ter um médico, né? A gente precisa entender que médicos e enfermeiros são pessoas que trabalham com o ser humano muito mais do seu ponto de vista biológico do que psicológico, tá? A gente precisa entender isso. E eu falo isso sem medo de errar. Eu estou na faculdade de enfermagem, estive na faculdade de medicina e sei que é assim. A gente estuda muito mais o biológico. A gente está pronto para resolver problemas. A gente está pronto para intervir. A doula, ela não tem essa formação.
A doula ela não precisa ser formada num curso da área de saúde para poder ser doula. Ela só precisa ter boa vontade, ela precisa ser estudiosa e ela precisa ir atrás disso, tá? Ela precisa fazer uma formação em doula que vai dar isso para ela, né? Que vai dar essas informações para ela e ajudar ela a conectar essas famílias com o parto humanizado através de evidências científicas, tá? A doula trabalha com evidências científicas porque ela precisa da evidência científica para te dizer, por exemplo, o porquê não de uma episiotomia, o porquê não de uma indução no momento errado, de por que chegar induzindo com ocitocina não vai funcionar, precisa antes trabalhar colo de útero, tá? Então a doula, ela vai te dar essas informações sim, para que você tenha o seu protagonismo, né? Mas ela não vai olhar apenas para o lado biológico. Quando você vai numa consulta com um médico, quando você vai numa consulta com o enfermeiro, porque hoje a gente tem muito, né, os pré-natais com os enfermeiros, obstetras, que é excelente. Se você quer um parto humanizado, eu sugiro que você faça o pré-natal junto com o obstetra e também junto com o enfermeiro, tá? Eles trabalham mais com essa evidência científica. O médico, ele tá muito mais pronto a intervir. O enfermeiro, ele tem mais esse lado do cuidar. E a doula? A doula, ela tem essa conexão com você. A doula, ela te mostra as coisas de um ponto de vista que não é nem do intervencionismo e nem é do outro ponto de vista do cuidar em si, de pegar você para ela e dizer eu te protejo de tudo e de todos. Esse não é o trabalho da doula. O trabalho da doula é ajudar você a encontrar o que está dentro de você, a força para você vivenciar a sua maternidade, a força para vocês vivenciarem a parentalidade de vocês. Então, essa é a nossa diferença. E isso, curso nenhum ensina. Isso, enfermeiros não aprendem. Isso, médicos não aprendem. Quando você vai numa consulta com eles, você... eles não vão te perguntar quais são seus sentimentos hoje, como é que você tá com relação a essa gestação, né? Como é que você tá se sentindo segura ou você tá insegura? Não, eles estão ali para ter algo mais técnico, eles estão ali para ver você de outra forma. Diferente da doula. Quantas educações perinatais eu tenho aqui? Depois eu vou colocar para vocês até um depoimento nos stories. Quantas educações perinatais eu tenho onde a gente conversa sobre coisas que estão ali incomodando essa gestante que ela precisa falar. E por ela precisa falar, ela precisa colocar para fora aquilo, né, para que ela consiga vivenciar esse processo, para que ela consiga vivenciar a gestação dela de forma mais tranquila, para que ela vá eliminando esses pesos, para que ela vá eliminando esses sentimentos, para se sentir segura com a sua maternidade, né? E a gente está inserido num meio onde nós não somos protagonistas, onde tudo que a gente faz está errado, onde nós não temos autonomia para isso, onde os palpites estão ali na nossa cabeça o tempo inteiro. Então a gente precisa ir desassociando isso. E esse é o papel da doula. Por isso que eu falo para vocês, doula que só atua em momento de parto, é complicado. Primeiro porque ela está se colocando como salvadora da pátria. E ela não é. E segundo, que eu tenho medo dela estar roubando o seu protagonismo. E aí já não vale, né? A gente não... Igual eu falei pra vocês, hoje em dia, gente, a gente tem até doulas intervencionistas, o que me choca bastante. Porque a gente sabe que o processo de parto é um processo de introspecção. A gente sabe que um processo de parto, ele é um processo que a mulher precisa olhar para dentro dela e ela precisa sentir. Não adianta ficar falando na cabeça daquela mulher a cada 5 minutos. Faz isso, fica em tal posição, fica naquela outra posição, faz aquilo outro, esse bebê precisa descer. Se vocês querem saber, tem doula até competindo taxa de cesárea e de parto normal, tá? Ah, eu tenho mais parto normal que você. Ai, mas eu tenho mais taxa de cesárea. Nossa, eu não sou uma boa doula. A que ponto chegamos, né? É o que eu falo. Não deixe que as pessoas roubem o seu protagonismo. E se você quer realmente ser protagonista desse processo, se você quer que seu filho nasça com respeito, se você quer vivenciar essa transformação de forma mais leve, você precisa de uma doula. Você precisa dessa profissional do seu lado, seja de forma física, seja de forma digital. Quais são as coisas que vão te afastar? E quais são as coisas que te impedem de ter uma doula?
falta de conhecimento, e é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou te dizendo o que a gente faz, eu estou te dizendo a importância de você ter uma para você caminhar por esse processo com segurança, né? Eu estou te falando tudo isso aqui. Então, a barreira do conhecimento, a gente já vai quebrando. Quais são as outras coisas que te impedem de ter uma doula? A falta de dinheiro. E se vocês quiserem colocar aqui para mim no comentário, o que te impediria de ter uma doula? O que te impede de ter uma doula? A falta de dinheiro. Muita gente fala, eu não tenho dinheiro, né? E aí a gente precisa entrar dentro de um ponto. A gente precisa entender quais são as prioridades naquele momento. De fato, tem mulheres, né, que não vão ter como ter um acompanhamento, e para isso a gente tem as doulas que são solidárias. Eu mesmo faço trabalho solidário, eu mesmo trabalho com esse tipo de atendimento, que vocês não sabem quais são, porque eu trabalho da mesma forma para uma pessoa que me paga o valor integral, tá? Porque isso faz parte do meu trabalho, eu me dedico da mesma forma, eu não fico rotulando aqui para vocês, esse é solidário, aquele não é solidário. Vocês nunca vão saber quais atendimentos são solidários e quais não são, porque de fato eu não quero trazer isso aqui, né? O meu atendimento é igual para todas, né? Mas tem mulheres e famílias que não priorizam essa profissional. Tem mulheres e famílias que não olham para essa profissional com o olhar de preciso dela. Até quero, sabe? Até quero, mas antes eu preciso encontrar um kit berço interessante. Eu até quero, né? Eu entendo que a doula é importante, mas e se eu economizar nas educações perinatais e tiver ela só no momento do parto? Vai ficar mais barato, né? Porque a gente tem que lembrar que a doula trabalha com o tempo, né? Eu dou o meu tempo, eu trabalho com o meu tempo. São 3 horas de educação perinatal semanal por família, por mulher, tá? São 3 horas mais ou menos de educação perinatal, conversando, tirando as dúvidas, trazendo questões, isso até o momento do parto, sem contar os atendimentos que a gente dá no pós-parto, porque a gente tá ali junto. Então, gente, eu recebi mensagem ontem, eu fui na festa do neném de 1 ano no domingo, e na terça-feira a mãe me mandou mensagem que ela ia viajar no ano novo e ela queria saber o que ela fazia para poder tirar o leite pro Ravi, né? Então eu recebo mensagens, porque a doula é a primeira pessoa que você vai lembrar. A doula é aquela pessoa que você vai falar, nossa, eu preciso mandar mensagem para ela, para saber o que eu vou fazer, né? Se a gente não sabe, a gente vai pesquisar, a gente dá um jeito, mas a gente tá ali dando esse suporte. Então, vocês precisam começar a priorizar o protagonismo de vocês. Eu sei que não é fácil priorizar protagonismo, porque protagonismo não é palpável. Eu sei que não é fácil a gente priorizar algo que as pessoas falam o tempo inteiro na cabeça da gente, que a gente não precisa. Mas eu vejo e comprovo isso todos os dias. As famílias que têm um protagonismo, as famílias que têm, né, esse protagonismo tanto na maternidade quanto na parentalidade, são famílias que vivenciam esse processo de forma mais leve. São famílias que não deixam o pânico entrar e não criam relações de dependência com os outros para poder, né, cuidar dos seus filhos, que não criam relação de dependência, que eu falo os palpites, sabe? Eu vou te ouvir daqui, vou te ouvir dali, no final você não ouve ninguém e você sai toda confusa desse processo, se sente culpada porque você não sabe o que fazer e aquilo vai virando uma bola de neve. E não é à toa que nós temos, né, que a presença de uma doula, né, junto com essa família na gestação, junto com essa família nesse parto e nesse pós-parto, ela traz esse vínculo maior, ela ajuda essa família a se vincular de maneira melhor com esse bebê, ajuda essa família a iniciar esse vínculo de uma maneira muito mais leve, e isso é comprovado cientificamente, tá? Essa questão do vínculo. O parto humanizado traz isso, né? Quando você tem esse apoio contínuo, sem as pessoas te julgarem, porque eu não tô ali para te julgar, eu não tô ali para dizer para você que você está fazendo errado, eu estou ali para te dar informações, para que você faça a sua escolha
sobre esse parto, para que você faça a sua escolha de forma consciente sobre aquela amamentação, para que você faça a sua escolha de forma consciente sobre oferecer ou não oferecer chupeta. Não ofereci, quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com isso. Então não é apenas dizer o que é certo e o que é errado, eu te dou ferramentas para que você vivencie a sua gestação, ferramentas para que você e o seu acompanhante utilizem no momento do parto e ferramenta para que vocês utilizem nesse pós-parto. Eu sou a pessoa que dou essas ferramentas e fico ali observando como é que vocês vão fazer isso, como é que vocês vão agir. E não há nada mais lindo do que assistir um parto, do que não intervir nesse parto, do que estar ali vendo aquele pai, aquele acompanhante dizer não pelaquela mulher. Ouvir aquela pessoa falar, não, a gente não quer episiotomia, não, a gente não quer ocitocina agora. E isso acontece nesse parto mesmo desse neném de 1 ano, que eu falei pra vocês que eu fui no aniversário. O pai disse não para uma intervenção. Eles falaram, a gente precisa intervir agora, ou senão a gente já tem a maca ali fora para poder te buscar, né, para você entrar na cesariana. E aí o pai falou, como assim? Calma aí, não, a gente quer meia hora, me dá meia hora pra gente poder respirar. E aí ele chegou até mim, que tava ali no cantinho, né? Eu tava ali no hospital no cantinho, gente, quietinha, porque ele estava com ela, tá? Ela queria ele perto dela. Então ele tava ali com ela e ele falou assim pra mim, não quero isso agora. Eu falei, beleza, segue o seu coração, segue isso, você está seguro? Ele falou, eu estou seguro. E aí ele pediu meia horinha, né? Ele falou, o que você acha que a gente pode fazer agora? Eu falei, talvez, né, se ela andar um pouco, se ela se movimentar, caso ela queira, tá tudo bem, né? O neném pode conseguir descer, porque ela já estava ali com dilatação, mas o neném ainda não tinha descido. E aí ele falou, beleza. Ele pegou ela, levou ela pro chuveiro, ele pegou ela, ficou andando com ela de um lado pro outro. E 1 hora depois disso, o Ravi nasceu lindamente por um parto normal, né? Da forma como ela queria que fosse. E esse pai exerceu a função dele ali. O acompanhante é quem tem essa função de dizer não, não quero. Mas a gente só diz não, não quero, quando a gente está seguro desses processos. E o meu papel aqui, como eu falei várias vezes nessa live, para ficar bem claro na cabeça de vocês, é ajudar vocês com essa segurança. Não é salvar nada. Eu não sou salvadora de nada. Quantos partos a gente tem que tiveram doulas e que foram partos horrorosos e partos terríveis? Seja porque essa doula negligenciou informações, porque ela se acha a heroína desse processo. Isso também é um trabalho de autoconhecimento, tá, gente? Eu vou contar pra vocês que eu passei por esse processo. Eu achava que eu precisava intervir. Eu ficava frustrada quando eu não usava todos os meus apetrechos de doula naquele parto, né? Eu fiquei frustrada quando eu atendi o meu primeiro parto digital, né? Porque eu não estava ali. Mas quando eu atendi o segundo, eu atendi com uma alegria no coração, eu atendi com um amor no coração, porque eu fiz o meu trabalho, eu eduquei aquela família, eu estive com aquela família, contando contrações junto com eles de forma online, inclusive tem aqui pra vocês, tá? Tá aqui nos destaques esse parto. Eu fiquei ali contando contrações com eles foram pro hospital, eu tava em contato com eles e a Manuela nasceu lindamente e eu me senti muito orgulhosa, né? Porque a gente precisa sair desse processo de eu não sou protagonista, né? Eu preciso ficar mais quietinha. Não é um processo fácil, né? A gente mexe com o nosso ego e mexer com o nosso ego não é fácil. Então é um processo de autoconhecimento também. E aí eu fiquei tão feliz que eu não dormi à noite, eu estava ocitocinada, como as doulas sempre dizem por aí, eu saí desse parto ocitocinada. E eu saí sem estar ali
na presença física. Eu estava acompanhando aquele parto com todo o meu amor, com todo o meu carinho, né? Trazendo aquelas informações, né? O pai às vezes me perguntava, e aí ele ia lá, né? Eu conversava com ele, trazia a questão para ele e deu certo. Ela pariu da forma como ela quis, com respeito. Por quê? Porque ela tinha do lado dela um acompanhante seguro, porque ela estava segura. E vocês não entendem a mágica disso. Eu não tô aqui para fazer mágica. Eu tô aqui para ver a mágica de vocês acontecerem. Por isso que eu falo que assistir parto é maravilhoso. Eu assisto partos e eu não faço, tá, Roberta? Voltando aqui, ai gente, eu me empolgo, né? Voltando aqui, o que o enfermeiro e o médico fazem? Eles te avaliam, tá? Biologicamente. Então, no caso, a doula não faz exame de toque, a doula não faz ausculta cardíaca, a doula não faz esses procedimentos técnicos, tá? Isso são para profissionais técnicos da área de saúde. A doula não faz esse tipo de coisa. E a gente não faz, mas a gente sabe reconhecer cada fase do trabalho de parto. A gente sabe reconhecer em que fase essa mulher tá, o que é, se ela tá mais introspectiva, se ela não tá, o que ela precisa, como é que esse bebê tá, e eu vou te dizer que a gente sabe, tá? A gente sabe da melhor maneira possível, e isso é maravilhoso. Então, doula não faz nenhum tipo de procedimento técnico, tá? Né? O que vocês querem me dizer? Vocês têm alguma dúvida? Acho que eu falei demais aqui, né? Vocês estão mandando aí coraçãozinho. Doula é extremamente essencial. Doula é extremamente essencial, Stephanie. E o que eu tava falando para vocês. O que afasta vocês? Seja o dinheiro, né? Ou seja, a distância. Quantos e quantas mulheres eu já recebi? Yara, eu queria muito ter uma doula, mas na minha cidade não tem. Esse pode ser o seu caso, inclusive, né? Yara, eu queria ter muito uma doula, mas olha, na minha cidade não tem, tá difícil encontrar. Na cidade mais próxima que tenha longe daqui, eu precisaria ir pra lá, ou ela não conseguiria vir pra cá. E aqui a gente une as duas coisas, o dinheiro e a distância. Porque se é distante para essa doula se locomover, como eu falei para vocês lá no início, é uma profissão porque nós não vivemos de amor, né? Os boletos chegam, ela precisa cobrar esse deslocamento. Então, quanto mais a gente tem esses empecilhos, mais a gente vai dificultando isso que é tão essencial. Então, a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. E foi o que eu comecei a ver com esses partos que eu comecei a atender de forma digital. Afinal de contas, eu acompanhava essa família, né? Eu fazia todo esse processo de educação perinatal, eu me especializei em educação perinatal, eu me especializei em trazer para essa família, né? Ajudar eles a encontrarem essa segurança. Eu trouxe essa educação perinatal de excelência, tanto é que eu falei para vocês, a minha educação perinatal é uma vez por semana, até, né, ali, essa mulher precisar de mim nesse pós-parto, porque realmente eu não acredito que com 3 educações perinatais, que é o que a gente vê por aí, a gente consiga trazer essa segurança. Eu não acho que 4 educações perinatais a gente consiga trazer essa segurança. Eu preciso estar em contato com essa família, eu preciso acompanhar essa família mais de perto para entender a individualidade dessa família, para que eu possa ajudar eles nesse momento, para que eu possa ajudar eles a encontrar essa segurança. Então eu observei isso, que o meu trabalho tinha melhorado, que com isso eu tinha me aproximado mais das pessoas, porque isso me dá um espaço, né? Eu não tenho essa locomoção, eu não cobro mais por essa locomoção, porque eu estou dentro de casa, né? E isso foi facilitando, e eu consegui chegar em mais gestantes por conta disso. Eu consegui trazer a essencialidade da doula para essas gestantes que antes não tinham como ter uma doula, né? No começo elas ficavam desconfiadas, mas será que isso vai dar certo? Por quê? Porque a gente precisa desassociar essa ideia de que doula salva parto. A gente precisa realmente trazer o que é protagonismo. A gente precisa realmente trazer o que é segurança, né? E como é que vocês alcançam isso? Não é simplesmente eu dizer para vocês, comigo tá tudo certo, a gente vai alcançar isso. Não, eu preciso de vocês, eu preciso trabalhar junto com vocês. Então, eu percebi isso.
né? E eu acabei trazendo isso, e eu fiquei muito feliz, né? Porque eu consegui tirar certas objeções, porque sim, né? Fica mais em conta as educações perinatais, fica mais em conta o acompanhamento, e eu consegui levar para essas mulheres a oportunidade de ter esse trabalho essencial para que você possa vivenciar a maternidade de maneira mais leve, para que o seu companheiro possa vivenciar a paternidade de maneira mais leve. E para você que chegou agora, eu já deixei um recado aqui que é para vocês ativarem as notificações do Story, porque domingo teremos uma surpresa no Story. E vocês têm alguma dúvida? Coloca aqui para mim se vocês têm alguma dúvida ou se eu não respondi alguma que vocês colocaram. A Camila colocou: optamos por um chá de fraldas sem fraldas, por Pix para arcar com nossa maravilhosa doula que me atende de forma espetacular. Muito obrigada, Camila. Fico muito feliz com esse comentário. Tá vendo, gente? A Camila, vou dar seu exemplo aqui, viu, Camila? A Roberta diz que o que impede ela é não ter uma gestação. Não seja por isso, Roberta. Não seja por isso. Agiliza, que tá tudo certo. A Camila chegou pra mim e ela tinha acabado de descobrir que ela estava grávida, né, Camila? E ela falou assim: nossa, eu queria entrar em contato com a doula primeiro. Era o que eu queria fazer. Eu achei isso tão maravilhoso, gente. Eu achei tão incrível isso. A Camila, ela caminha por esse protagonismo de uma forma tão espetacular, assim, que enche os meus olhos mesmo, sabe? Eu fico brilhando de tão lindo que é você ver isso. Que você ver esse protagonismo dessa mulher e dessa família, porque o marido dela também tá por aqui, tá? O marido da Camila tá sempre aqui acompanhando as coisas, ele curte uma publicação aqui, curte uma publicação ali. A Roberta falou que passa, Roberta, oh meu Deus do céu, hein? Mas calma que tem muita coisa, né? Pela frente, a gente ainda tem muita coisa para viver. E eu quero falar uma coisa para vocês muito importante agora. Estão todos atentos? Estão todos atentos, né? Terça-feira que vem, nós vamos ter uma live sobre amamentação. E nessa live sobre amamentação, eu vou lançar o meu curso de gestação, que é um curso organizado em módulos, onde eu vou dividir para vocês as informações. Como eu falei para vocês, a gente precisa caminhar por essas informações desde a gestação e trazer a informação certa no momento certo. Então, eu dividi essas informações em módulos e em trimestres. O que acontece comigo em cada trimestre? Como vivenciar esses trimestres da melhor maneira possível para que eu comece a trabalhar a minha segurança, para que eu amenize esses medos. Porque lembra que quando o medo tá lá, o protagonismo não está. Quando o medo entra e o pânico, o protagonismo sai, e que fica difícil quando a gente não tem protagonismo. Então, eu trouxe isso para vocês, né? Para que vocês possam vivenciar esse protagonismo. O que vocês vão ter como manual do aluno vai ser esse planner aqui, maravilhoso. E eu só tenho a dizer para vocês que quem estiver comigo, mas somente quem estiver comigo na live da semana que vem, então vocês já ativem essas notificações, pelo amor de Deus, vai ter um presente especial, mas só para quem estiver na live comigo na semana que vem, onde vocês vão ter uma oportunidade especial de poder adquirir esse curso por um valor que só vocês vão ter essa oportunidade, porque vocês estão sabendo disso e vocês já vão estar lá comigo na live da semana que vem. Tá? Então é um curso preparado com muito carinho, vai ter bônus de se preparando para a amamentação, porque a gente quer que vocês já vão internalizando isso, que vocês já vão, né, falando também sobre a amamentação, vai ter bônus sobre cuidados com o bebê, então tá bem interessante e vai ter uma oferta especial para as 3 primeiras alunas, para as 3 primeiras que se inscreverem nesse curso. Na live da semana que vem, que é quando eu vou abrir as inscrições para esse curso, né, com um valor especial para quem estiver na live, elas vão ganhar um presente muito especial, que vai ser... Será que eu falo, gente? Será que eu falo? Stephanie, suporte, eu falo ou não falo, hein? Deixa elas curiosas ou não deixa elas curiosas? Vocês querem saber, gente? Vocês querem saber qual que vai ser o presente para as 3 primeiras que adquirirem... né, as 3 primeiras que adquirirem esse curso semana que vem, além da oferta, vocês vão ter um presente muito maravilhoso.
Se a Stephanie dizer, e aí, Stephanie? Não sei, hein? Será que a gente deixa elas... Teve gente hoje me mandando mensagem no WhatsApp, não é mesmo, dona Bianca? Mandando mensagem no WhatsApp curiosa, né? Tinha gente mandando mensagem no direct também. Por isso que eu resolvi falar aqui pra vocês hoje, que eu falei, gente, eu vou deixar esse povo curioso. Mas eu tô pensando se eu deixo mais um pouquinho curioso. Vou falar pra vocês, tá bom? As 3 primeiras que fizerem a inscrição no nosso curso, elas vão ganhar um planner impresso dessa forma aqui, na casinha delas, em todo o conforto do mundo, tá? Então, vocês vão receber isso aqui de presente na casa de vocês. Esse planner é maravilhoso, gente. Quem já teve acesso a esse planner, coloca aqui, por favor, o que vocês acharam desse planner, tá? Só para as pessoas irem lá e já correrem e já colocarem aqui todos os lembretes para não perderem essa live, tá? A Stephanie fala que é grávida, não pode ficar ansiosa. Mas essa é uma ansiedade boa, não é ansiedade ruim não. Essa é uma ansiedade boa, tá? Então vocês vão receber, não importa de que lugar você seja. A gente manda até para Marte, tá? A gente tá prometendo mandar para Marte, porque tá tão interessante esse planner, gente, que a gente já tá recebendo até propostas alienígenas de que querem ele, tá? Então, a gente manda para Marte esse planner, não importa de onde você seja aqui do Brasil, a gente vai mandar para você, tá? Esse planner na sua casa, junto com outro presente muito especial, que aí eu vou deixar vocês na curiosidade e vou liberar ao longo dessa semana, tá bom? Então, espero vocês comigo na live da semana que vem, falando sobre como se preparar para a amamentação, viu? Gente, planner é maravilhoso, é muito maravilhoso. Olha só, gente, eu tenho as melhores, né? Vocês são maravilhosos, amo, vocês são incríveis. E é isso que eu tenho para dizer para vocês, que é para vocês não perderem de maneira alguma, porque essa oportunidade não vai existir de novo. E quando eu falo que não vai existir de novo, não vai mesmo, tá, gente? Essa oportunidade não vai existir de novo, porque eu quero que você seja protagonista. Eu quero que você lute por esse protagonismo. Eu quero que isso chegue até você. E lembra que eu falei que vai ser mais acessível? Vai ser mais acessível, tá bom? Prometo que o preço vai ser bem bacana, já tá bacana, e para quem tiver comigo semana que vem vai estar ainda mais bacana. Então, olha, não tem desculpa, a menos de que você realmente não queira ser protagonista. E aí tá tudo bem também, né? Aí se você acha que o protagonismo não é interessante, a gente conversa depois quando você me mandar uma mensagem no pós-parto dizendo: "Ih, menina, deveria ter estudado mais." Deveria. Pois é, eu vou falar deveria, né? Mas não estudou. Então, o momento é agora. O momento não é depois, o momento não é numa próxima gestação. O seu bebê só vai nascer uma única vez, você só vai parir uma única vez e você só vai gestar ele uma única vez. Então, deixar para depois é uma forma de procrastinação. Deixar para depois é porque a gente não tá querendo olhar para aquilo. Deixar para depois é uma forma que a gente tem de não querer lidar com aquilo. E é assim que você vai começar a sua maternidade, não querendo lidar com ela, eu te garanto que se for assim, vai ser um pouco mais difícil do que geralmente é. Já não é fácil, tá, gente? Dá pra ser mais leve? Dá pra ser mais leve, mas já não é fácil. Tem os seus desafios. Vai ser um pouquinho mais difícil. E eu realmente não quero que isso aconteça com você, tá? Eu quero que você tenha a melhor maternidade possível. Eu quero que você vivencie esse processo com leveza, que você e sua família vivenciem esse processo com leveza.